Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Recebemos hoje pela manhã Cíntia Agostini, nos nossos estúdios, presidente do Condevate. Cíntia, seja bem-vinda, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia aos nossos ouvintes. Eu não achei que fosse tanto tempo que eu não voltava a conversar com os nossos ouvintes da Rádio Tirol. Mas tempo. A gente, acabou ficando aí um tempinho sem se ver. Que bom estar aqui. Férias, né? É, isso mesmo. Cíntia, nós temos duas pautas hoje para você. Primeira é em relação ao que te traz anualmente, quase aqui nos nossos estúdios, né? Que é a consulta popular, que começa a mexer novamente, o governo do estado já deu start, e também a concessão da BR-386. Começamos pela consulta popular. Começamos falando dos pagamentos, como é que está... Porque eu penso que quando a gente fala em consulta popular, quando a gente vai chamar a população para participar, né, Cíntia? É importante que a população sinta-se prestigiada por isso. Eu falar em prestigiar é fazer o seguinte, se eu escolhi, eu quero ver realizado. Como é que está essa função toda aí? Isso, vamos lá, né? Primeiro dizer que esse ano foi mais um ano tenso nessa decisão da consulta popular. Tanto que ela levou bastante tempo para a gente decidir e as audiências só estão acontecendo agora, que já era para ter começado há 1 mês e meio atrás, porque nós estávamos trabalhando junto com o governo do estado para aumentar o valor total do processo. O governo do estado ofereceu 50 milhões para o processo desse ano, sendo que esses 50 milhões são os únicos recursos que vão sair do próprio caixa do estado, né, para investimentos, porque a gente sabe da condição do estado do Rio Grande do Sul e nós trabalhamos fortemente com o estado e aumentamos isso em mais 10 milhões. Então, dentro das condições que hoje está, nós estamos falando aí de 60 milhões de reais para consulta popular. Para nós é muito positivo ter conseguido, né, ampliar esse recurso. Sabemos que nós estamos muito distante do que gostaríamos, mas é importante nesse momento porque do pouco recurso que se tem para investimento, esse recurso está nas nossas mãos para decisão. Eu acho que essa é a grande questão. Em se tratando do que a gente vem falando, né, e você falava agora de pagamentos, qual foi a decisão deste governo que está aí quando ele assumiu? Bom, vamos fazer uma consulta dentro das nossas possibilidades e no ano seguinte nós vamos efetivamente pagar. Então o primeiro ano de votação foi 2015 e 2016 efetivamente foram pagos os recursos de 2015. Tá? Foram pagos ou empenhados que no final agora desse ano, início desse ano foram pagos. A mesma coisa está acontecendo agora. O que nós votamos em 2016, os projetos foram entregues até 31 de março e agora vão ser pagos durante o ano, o recurso já está também empenhado. Então nós estamos conseguindo cumprir aquilo que nós nos comprometemos. Quais os recursos que não foram pagos? Dos 60 milhões, 50 milhões do ano passado, 60, me perdoem, dos 60 milhões de 2015 para 2016, na verdade, 11 milhões não foram entregues em projetos. Por quê? Porque as entidades, ou aqueles que iam receber o recurso, o município, a entidade, não estava adimplente naquele momento. Bom, daí não tem como receber o recurso. Aí não é um problema do Estado, né? É um problema nosso enquanto estruturas. No nosso caso aqui, nós temos um caso, e nem foi 2015, 2015 nós cumprimos tudo, foi da consulta de 2016 que nós não conseguimos entregar projeto por causa do problema de inadimplência de uma entidade regional, mas um recurso pequeno. Isso quer dizer que, bem, de 2015 e 2016, que vai ser agora, então, efetivado, nós estamos cumprindo aquilo que o governo se comprometeu e que nós nos comprometemos. Destacando que isso é um programa de governo, né? É uma lei, né? É uma lei estadual, né? É uma lei estadual. A consulta popular é uma lei, né? Isso. Como os COREDs, a consulta popular é uma lei lá de 1998, né? Então ela existe nessas condições, vai fazer 20 anos, e que muda-se os nomes, muda-se a metodologia, amadurece o processo também, mas ela perdura. E em se tratando do passivo dos anos anteriores, essa é uma outra discussão. Tá? Que no nosso caso aqui nós temos quase 40% daquilo tudo que foi votado ao longo da história que não foi pago, mas que hoje a gente não tem recurso para isso. Não tem esperança alguma. Não é não ter esperança alguma. Para nós, no passivo prazo, não é passado, né? Passou, mas não quer dizer que passou enquanto esquecer, né? Mas no curto prazo a gente não conseguiu negociar ainda o recurso. O que nós contávamos? Que talvez esses recursos das
entidades que não entreguem agora ou não entreguem durante o processo, a gente usa para pagar passivo. Nós estamos tentando achar alternativas, mas até agora nós não conseguimos, principalmente por causa da situação financeira do Estado. Muito bem, já tem data, Cíntia, esse ano? Já tem data, já é 1º, 2, 3 de agosto a votação. Mas a grande mudança metodológica desse ano é de que nós vamos usar o planejamento estratégico como base da consulta popular. Então a nossa primeira reunião e a nossa primeira audiência, que aqui eu já quero convidar o nosso ouvinte, é dia 14 de junho, semana que vem, então ela inicia na nossa região, às 15 horas, tá, no auditório do prédio 16 da Univates, nós começamos o processo da consulta aqui no Vale do Taquari. E este ano não vai ter um caderno de diretrizes padrão para todas as regiões do Estado. Nós estamos entregando o planejamento nesse mesmo dia e a consulta vai estar atrelada ao planejamento estratégico regional, que por óbvio é isso que tem que acontecer. Sim. Ela é um pedacinho, a consulta é um pedacinho do planejamento, o planejamento é muito maior que isso, mas parte daquilo que está lá no planejamento tem que ser atendido pela consulta, senão não faz sentido planejar. Então, a grande mudança e a nossa esperança de um processo cada vez mais qualificado é a lógica regional, é termos projetos de caráter regional e a consulta olhar para o planejamento estratégico e conseguir implementar algumas ações do planejamento estratégico. Então, essa é a grande mudança desse ano. Legal, a gente vai falar mais sobre isso com certeza nos próximos 2 meses. Bom, Cíntia, outro assunto, agora 8h14, estamos com Cíntia Agostini, presidente do Codevate, aqui em nossos estúdios. BR-386 e seus pedágios, a concessão da 386, né? Uma discussão bastante grande também. Quem está muito preocupado com isso é minha irmã. Ela trabalha num banco em Taquari e ela vai ter que começar a passar pela... Né, o pedágio primeiro seria em Fazenda Vila Nova. E a notícia de semana passada é que o pedágio seria entre o Trevo de Paverama, né? Para frente, ou seja, para ela ir para Taquari antes de passar entre a BR-386 e a rodovia que chega lá do outro lado, que eu não sei como é que é o nome dela, a denominação, ela teria que passar pelo pedágio. Sim. E ela é meio pão dura e estava meio preocupada. Então ela me mandou isso, mano, confere essa informação, eu disse, vou comentar com a Cíntia. Essa mudança, né, a possibilidade, é real. É real, Cíntia. É real. Bom, para tua irmã, né, e para os nossos ouvintes, né, o que ocorre, né, desde janeiro esse debate vem acontecendo, né, o governo federal decidiu fazer a chamada pública, tinha intenção de fazer 2 audiências, nós conseguimos ampliar isso para 6 audiências, de lá para cá nós conseguimos abrir, isso é inédito na história do Ministério dos Transportes e da Agência Nacional de Transportes Terrestres, um grupo de trabalho com eles. Então esse grupo de trabalho foi formado pelo Estado e pelo Ministério e nós fomos convidados enquanto regiões, então estou eu e a Prefeitura de Lajeado aqui pela nossa região, representando a ANVAT, o Conselho e a região. No Botucaraí é a mesma coisa, a região de Montenegro é a mesma coisa e assim por diante. Além do Sindicato dos Transportadores de Carga, Associação de Usuários. Se formou um grupo de trabalho que já fez 4 reuniões e está indo para a 5ª reunião. Por quê? Porque ninguém aceitava o projeto da forma que ele tinha sido posto lá atrás. E é consenso que aquele projeto não nos atende naquelas condições. No entanto, boa parte da sociedade disse assim, aquele não nos interessa, mas nós estamos abertos à discussão. E nesse momento é isso que nós estamos fazendo. Nós, enquanto representantes lá, não vamos tomar a decisão. Nós estamos representando a sociedade nas suas demandas e discutindo o projeto. Cíntia, deixa eu aproveitar, fazer um gancho, então, aproveitando que tu fala dessa discussão. Presidente da Câmara de Vereadores de Teutônia, o vereador Marcos Quadros, o Marquinhos, esteve em Brasília e ele disse nessas palavras, olha, essa questão dos pedágios da 386 é sem volta. Vão discutir, mas já está tudo alinhado e decidido. Talvez faça um mês que ele tenha ido em Brasília. Esse é o sentimento, Cíntia? Ou o Ministério dos Transportes está aberto ao negócio? Porque o que ele disse na tribuna da Câmara foi isso. Ele disse, ó, essa questão do pedágio, gente, vão se acostumando, porque não tem volta, já está decidido e vai ser assim mesmo. Da parte do Ministério tem uma clareza, é concreto isso. É prioridade 0 no Ministério hoje a concessão, tá? Porque o que acontece? Nós estamos falando de uma concessão que vai juntar um pedaço da 101 a 290, um trecho da 448 e a 386 até Sarandi ou até antes do entroncamento de Carazinho, depende da contagem de veículos até Sarandi. O que o grupo de trabalho está fazendo é tentar melhorar ao máximo esse projeto para a sociedade. Levar as obras para dentro, antecipar a obra, pensar segurança, pensar até iluminação nós estamos discutindo, tá?
todas as condições do contrato ao máximo, né? Eu brinco, é torturar os dados, porque é um grupo técnico, ao máximo para a gente trazer isso para uma concessão mais justa. Porque ninguém quer pagar pedágio. É a preocupação da tua irmã, é a preocupação da maioria de todos nós. Eu não quero, você não quer, ela não quer, ninguém quer. No entanto, o que está se vendo hoje? Como nós vamos pensar duplicar 270 quilômetros da 386? Que é a duplicação Lajeado até Sarandi. Numa condição na qual a gente vive hoje, a concessão é a possibilidade mais concreta, real, de nós termos a duplicação em 12 anos. É claro que nós podemos dizer não, mas a decisão, o Ministério tem um sim muito claro nesse momento. Podemos dizer não, achar mecanismos para isso. No entanto, nós vamos trabalhar com negociações com o governo federal para ir fazendo essa obra à medida que for possível. E aí nós temos que avaliar qual é o custo-benefício. Até onde nós estamos dispostos ou não a pagar para ter essa concessão. E, obviamente, concessão tem pedágio e tem que ser pago. Então, é um tema muito difícil, muito complexo, porque como fazer, né, para que seja mais justo? E aí, por óbvio, todos nós já pagamos impostos, já pagamos outras coisas e vamos também pagar o pedágio. Qual é a conta que nós temos feito em termos de logística? Não é o caso, por exemplo, da tua irmã, que vai trafegar de uma outra forma, mas o transporte de cargas, à medida que ele ganha aí um tempo a mais, né, porque ele transporta mais rapidamente, com maior segurança a carga dele, ele vai conseguir fazer mais transporte, evita mais investimentos em outros caminhões, porque ele, né, vai levar muito menos tempo para fazer o transporte. É essa conta que nós estamos fazendo. Agora, tenham clareza que o Ministério nunca passou por uma situação que nem ele passou com a gente aqui, nas nossas regiões. Porque quando nós simplesmente dissemos assim a gente não discute, nós queremos debater mais, para eles foi uma surpresa. Eles nunca imaginavam isso. Porque na maior parte dos casos e das audiências públicas, país afora, isso não acontece. Teve uma audiência, inclusive, que o discurso foi engrossado, né? Isso. Que teve um vereador de Lajeado, se não me engano, né? Que chamou, vocês estão debochando da nossa cara, né? Disse pro Ministério, né? Não, a audiência foi aonde? Essa foi em Porto Alegre. Né? Porto Alegre, né? E o vereador disse, vocês estão rindo da nossa cara, nós estamos aqui falando enquanto representantes, vocês estão debochando da nossa cara, né? E todas elas foram muito tensas. Para o nosso ouvinte ter ideia, aquela que aconteceu em Santa Catarina, em São João do Sul, foi talvez a mais tensa. Chegaram a ameaçar queimar os carros deles, cortar pneu. Sim. Foi, assim, bastante tenso. Por quê? Porque é um tema muito difícil de ser trabalhado. E o Ministério não esperava essa discussão toda? Não. E é inédito daí eles se abrirem para um grupo de trabalho. Por isso que o que eu quero dizer para o nosso ouvinte é que, tecnicamente, nós estamos olhando todos os detalhes. Quando o vereador Marcos diz assim, vai acontecer, da parte do Ministério vai acontecer, sim. O que nós temos que fazer é trabalhar muito o projeto para que, se ele realmente acontecer, aconteça da melhor forma. E por que eu falo se ele acontecer? Porque, bom, pode mudar agora, a gente não sabe o que vai acontecer, as condições políticas também da União, elas estão muito instáveis. Esse projeto, além de passar por discussões agora, nós temos reunião do grupo de trabalho final desse mês de novo, aí isso vai para o Tribunal de Contas da União. Então, o Tribunal de Contas da União também vai avaliar e leva aí uns 3 meses para avaliar. Pode acontecer alguma coisa no meio do caminho. Antecipar com certeza não antecipa, postergar talvez postergue. Mas tem um fato aí no meio que está fazendo também com que esse tempo fique na perspectiva de que final do ano e início do próximo o Ministério faça efetivamente, lance o edital, etc e tal. Porque a 290 hoje é concessão da Concepa. E está acabando o contrato agora em julho. A 290 é a Freeway. E está acabando o contrato em julho. E eles vão ter que já renovar por 1 ano para poder dar conta desse período aí de ajuste de contrato. E eles não querem renovar por mais tempo. E nem podem, porque ali tem cláusulas que tem barreira de no máximo 2 anos. Então, vai ter que acontecer. Só 290, como se falava antes, ou todo o trecho. O que o Ministério espera, né? Nós estamos falando de um trecho que eles estão chamando de integração sul, da rodovia sul, que são agora 530 quilômetros, 528, se incluir até Sarandi, porque Sarandi está sendo feito contagem. Nós estamos falando de um trecho que vai ter daí todo ele 8 praças de pedágio, que é uma média de uma praça a cada 60 quilômetros. Mas Cíntia, uma a cada 60 quilômetros é completamente
absurdo, sim. Mas nós mas nós não estamos discutindo o número de praças, sabe por quê? Porque quanto mais praças é melhor, porque ela dilui o custo no trecho curto, que é o caso da tua mana. Imagina se tivesse só uma praça em Paverama e não tivesse a de Montenegro, o custo todo ia estar ali. Então vai ser diluído, vai ser proporcional. Isso, é por isso que nós estamos trabalhando com isso. Claro que o que nós gostaríamos, Vinícius, que nós tivéssemos cobrança automática que nem existe em outros países do mundo. Tu entra na rodovia, tu vai pagar o trecho que tu percorre, 2 km, 5, 10, 100, 200. Só que nós, tem a tecnologia? Tem. Só que nós não estamos estruturados para isso. E por que eu digo isso? 50% dos veículos aqui no Rio Grande do Sul têm algum tipo de inadimplência dos seus pagamentos de registro, de guia, etc e tal. Então, como eu vou fazer uma concessão quando metade dos nossos veículos já não pagam isso? PVA, e eu colocar um tagzinho de cobrança, eu não vou conseguir fazer. Então, tem uma cláusula que a gente está colocando para dentro do contrato dizendo assim, quando nós tivermos estrutura, a gente faz isso tecnologicamente. Por isso que a nossa preocupação não é o número de praças, e sim o custo da tarifa quilométrica. Porque aí eu vou diluir. Tanto que a gente também já negociou uniformização das tarifas. O cara que passar na 290 e passar na 386 é o mesmo valor. Agora, o foco agora da reunião de junho é tarifa. Possivelmente, então, quem sai do Vale do Taquari para o litoral norte pagará uns 4 pedágios. Isso. 4 pedágios. Isso. Entre Vale do Taquari e Porto Alegre, 2, mais 2 na Freeway, 4 pedágios. Isso. O que acontece, né? Se nós olharmos o custo de tarifa quilométrica que nos foi apresentado até agora, para o nosso ouvinte saber, acho que nós fizemos mais de 25 modelagens diferentes durante essas propostas do grupo. E agora eles estão, de novo, recalculando tudo, remodelando, porque, de novo, a gente trouxe muitas coisas. Nós incluímos obras, nós incluímos aí 185 milhões em obras, então, quer dizer, nós não tiramos, nós incluímos, nós colocamos aquilo que seriam os investimentos lá do 12º ano em diante para o 3º em diante. Nós estamos falando de um contrato que vai entre investimentos e manutenções a quase 17 bilhões de reais, né? Então, não é um montante pequeno em termos de recursos, nós estamos falando de um investimento bastante grande e que isto acaba fazendo com que essa tarifa quilométrica tenha que duplicar 270 quilômetros. Não seja uma tarifa baixa, como é a comparativo com Santa Catarina. Santa Catarina, a rodovia foi entregue pronta só para manutenção. No nosso caso, não. No nosso caso, tem que fazer reconstruir. Tá? Tem que fazer a obra. E isso acaba tendo um custo. Comparativamente, por exemplo, pedágios estaduais no Paraná e em São Paulo, a tarifa quilométrica está muito próximo. Lá, não é 11, no outro 13 centavos. Aqui a gente começou a debater 12 centavos. Em outros lugares é mais barato. Por isso que nós estamos trabalhando muito nisso. E claro que na concorrência isso baixa ainda o preço. O pessoal já no Ministério me conhece e brinca comigo. Cada vez que eles mostram uma modelagem que a tarifa, eu olho para ela e digo assim, tá, agora nós vamos parar de brincar, eu tô indo embora, vamos para casa porque eu não discuto mais com vocês. Um dia eu cheguei a dizer para eles, eu não vou voltar pro Vale do Taquari para dizer isso para as pessoas. E aí a cada reunião a gente acha mais alguma coisa que a gente pode de novo trabalhar e discutir. Possivelmente 29 de junho é a nossa última reunião, porque o tempo agora né, correu e julho eles querem entregar para o Tribunal de Contas esse projeto. Mas boa parte da sociedade nos diz assim, a um preço justo, eu até estou disposto a contribuir. Ao que se mostrava lá, não se estava. Isso vai voltar para as regiões. Eu quero aqui também salientar isso, que é muito importante, né, Vinícius? Não vai ser decidido lá e o grupo de trabalho não está decidindo nada. O grupo de trabalho está consensuando alguns temas, as grandes questões. Isso vai voltar para reuniões regionais. Então, volta para nós, possivelmente durante o mês de julho, tá? Para nós aqui nos apropriarmos e discutir de novo o tema, tá? Então, assim, nada vai ser feito sem a região estar sabendo o que está acontecendo. Perfeito. Porque isso é muito importante para todos nós. Sem dúvida, com certeza para todos nós, de fato, né? Isso. Afinal de contas, a gente sabe, eu acho que essa é a realidade, né, Cíntia? A grande discussão no Brasil não é a taxa tributária que se paga, né? Os altos impostos que a gente demora 5 meses num ano para pagar, 5 meses e meio. É justamente a gente ter o retorno nesses impostos, né? Então daí quando nós somos chamados a pagar IPVA, outros impostos relacionados a trânsito e ainda mais o pedágio,
É difícil da gente engolir a seco, assim, né? Tem que dar uma trabalhada de forma muito clara, como vocês estão muito bem fazendo. Isso. Tá bom, Cíntia? Prazer te receber aqui de novo. Bom final de semana pra você. A gente que agradece, um prazer. Tomara que tenhamos um final de semana de sol. Olha, a previsão é essa, né? Inclusive hoje à tarde, eu tava brincando, acho que hoje a gente vai voltar ao sistema solar, né? A gente abandonou essa questão de girar em torno do Sol, a gente abandonou um pouco, demos uma volta em outras galáxias mais molhadas e agora a gente volta ao sistema solar. Contamos com isso. Exatamente. Um bom final de semana para todos. Igualmente. Cíntia Agostini, presidente do Codevate, sempre um bate-papo muito bacana aqui na nossa programação.